Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando continuidade ao nosso conteúdo de história, que é falando sobre a ditadura militar. A ditadura militar é um governo autoritário e esse governo autoritário ele era governado pelos militares, por isso que é chamado de ditadura militar. Então a gente vê que a ditadura militar, por ser um governo autoritário em que os militares governaram o Brasil de 1964 a 1985, os militares governaram o Brasil com repressão, reprimindo a população brasileira, e a gente vê que grande parte da população brasileira, em 1964, tinha medo do que o Brasil fosse governado por um presidente que até de 1961 a 1964 ele governava o Brasil, só que ele prometia mudar o Brasil, que os analfabetos votassem, decidia também que a população brasileira deveria ter salários mais justos, que também queria distribuir as terras do Brasil, e a gente vê que a população brasileira, em 1964, tinha muito medo de que o Brasil se transformasse em um país socialista, ou seja, onde tudo é dividido igualmente entre a população. A gente sabe que ele não teria a capacidade, ou pelo menos a vontade, de transformar o Brasil realmente em um país socialista. Ele queria apenas que o Brasil fosse um país mais justo e igualitário, algo que hoje pelo menos deveria ser o objetivo. Naquela época, todo mundo tinha medo, principalmente a população rica, parte da Igreja Católica, os grandes empresários, vão terem a ajuda dos Estados Unidos para que assim eles então implantassem a ditadura militar no Brasil. Então a gente vê que os empresários do Brasil, vamos ter também, além dos empresários, parte da Igreja Católica, vamos ter também a classe média e parte da Igreja Católica, se uniram para que os militares assumissem o poder no Brasil e evitassem que o Brasil se transformasse em um país socialista, como Cuba, onde tudo é dividido igualmente entre a população. A gente viu que em 2016, muitas pessoas estavam pedindo que os militares voltassem a governar o Brasil. Só que a gente vai observar que os 5 militares que governaram o Brasil, os 5 presidentes militares, Humberto Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, a gente vai observar que eles eram principalmente pessoas autoritárias. E a gente vê as características do governo militar são o fortalecimento do poder do presidente, eles eram autoritários, a população não tinha direitos políticos, a população perdeu o poder de escolher, o direito de escolher o presidente do Brasil. Qualquer político que era contra os militares tinha o seu poder cassado, que é retirado, e também só existiam 2 partidos políticos no Brasil. Nesse momento, a gente pode observar que os militares eles tinham um grande poder de censurar, de proibir os meios de comunicação. E essa censura, essa proibição, o que é que os militares eles proibiam? Proibiam qualquer meio de comunicação que falasse mal dele. Os rádios, TV, jornais e revistas. Eles criaram leis para governar o Brasil, chamados atos institucionais. Por isso que essas leis foram 17 criadas. As mais que a gente conhece, elas ficaram conhecidas como AI-1, o AI-2. Por que AI? Porque é uma abreviação de ato e o I de institucional. O AI-1, ele retirava, os militares poderiam retirar os direitos políticos dos seus opositores e também expulsar políticos que eram contrários aos militares. Então a gente vê que os militares poderiam excluir, retirar os direitos políticos de uma pessoa e também expulsar deputados e senadores que não lhe dessem apoio. Segundo o AI-5, o AI-2, que era a segunda lei, estabeleceu que só era possível existir 2 partidos políticos no Brasil, um a favor e um contra os militares. O a favor era o Arena e o contrário, MDB. E também estabeleceu a eleição indireta para presidente, ou seja, durante o regime militar, a população não escolhia o presidente, quem escolhia eram os próprios militares. O AI-3, a gente vê
o AI-3 estabeleceu o quê? Que os governadores do Brasil também não poderiam ser escolhidos pelo povo, mas sim pelos militares. O AI-4, a criação de uma nova Constituição, novas leis para o Brasil. Em seguida, tivemos a lei mais cruel criada pelos militares, o AI-5. O AI-5 foi uma lei criada pelo presidente Costa e Silva, porque a população estava fazendo muitos movimentos contra os militares. Então, ele decidiu fechar o Congresso Nacional, deputados e senadores não tinham mais direitos. Ele suspendeu os direitos da população brasileira, a população perdeu a liberdade de expressão, não poderia mais falar o que quisesse, a liberdade de pensamento e também a liberdade de imprensa. Ou seja, os jornais, revistas, teatros, os jornais e revistas perderam a sua liberdade de expressão. E também a suspensão de habeas corpus. Um preso, ele não poderia mais responder em liberdade, ele teria que ficar na prisão. E a gente vê então, durante esse período, a nossa aula de hoje, ela vai se dedicar principalmente à censura na ditadura militar. Censura significa proibição. Durante o governo dos militares no Brasil, eles criaram órgãos como o Serviço Nacional de Informação, como o DOI e o CODE, ou chamado, eles agiam juntos, então chamavam de DOI-CODE, que era o Departamento de Operações Internas e o Centro de Operações e Defesa Interna, que tinha como objetivo o quê? Esses órgãos, essas instituições, que eram tipo como se fossem pessoas que trabalhassem para os militares, que investigavam, puniam e torturavam qualquer pessoa que era contra os militares. E a gente vê que os militares sempre fizeram muitas propagandas para ficarem no poder. E a gente vê que o mais importante é que além do governo, desse governo ele ser muito cruel, principalmente torturando as pessoas, com um pau de arara, que as pessoas ficavam penduradas, o eletrochoque, a pimentinha colocava fios desencapados nas vaginas e dava um choque na vagina das mulheres, o afogamento, cadeira do dragão, a geladeira, uma sala refrigerada com mau cheiro, com barulho insuportável, passando fome e sede, a via palmatória, produtos químicos como o pentatotal, que era o soro da verdade, jogando ácido no rosto das vítimas, agressões físicas, a tortura psicológica. Nós vamos observar aqui também, durante esse período nós vamos ter o governo dos presidentes militares. O primeiro presidente foi Castelo Branco. Castelo Branco, a gente vai observar que durante esse governo ele vai criar a Lei de Segurança Nacional, que era uma lei que investigava quem era contra os militares. Ele apoiou os Estados Unidos e ele também criou uma nova Constituição. O Arthur da Costa e Silva, que foi o segundo presidente, ele era muito cruel e principalmente ele usou a polícia contra a população. A gente vai observar que muitas pessoas protestaram contra ele, estudantes, operários, padres, e fizeram uma grande passeata dos 100 mil, onde 100 mil pessoas se reuniram para protestar contra os militares. E nesse momento a gente vê que foi o momento que ele criou o AI-5, onde ele fechou o Congresso, onde ele expulsou políticos contra o seu governo, ele reprimiu opositores, ele suspendeu os direitos da população, que é o chamado estado de sítio, onde a população ela perde os seus direitos de expressão. Nós vamos ver que ele poderia controlar estados e municípios, ele demitiu funcionários públicos e também decretou o fim do habeas corpus, onde o preso não tinha mais liberdade de responder solto, em liberdade mesmo. Nós vamos ter o governo mais autoritário da ditadura militar, que era o governo do presidente Médici. Ele era autoritário, ele perseguia, e o governo dele ele vai ficar conhecido como os anos de chumbo da ditadura militar. Foi os anos mais cruéis do governo militar no Brasil. A população teve perda de seus direitos e ele também utilizava os meios de comunicação, principalmente para mostrar que a ditadura ela era muito boa. A gente sabe, né, que isso era totalmente errado, né, porque eles reprimiam bastante. E a gente vai observar então, para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou falar então que além dos militares lutarem contra a população, perseguir, torturar, matar, prender, nós vamos ver que também não era dessa forma apenas não.
Vocês estão vendo aí, por exemplo, um grupo musical que surgiu durante a ditadura militar. Nós vamos ter aí, por exemplo, Gilberto Gil, né? E a gente vai observar que durante esse Gilberto Gil, vamos ter Caetano Veloso, e a gente vai observar que surgiu um movimento chamado Tropicália. Esse movimento Tropicália era um movimento musical que surgiu durante o regime militar para criticar a ditadura militar. E durante esse período, a gente vê que existiram várias formas de resistir contra a ditadura militar. Nós vamos ter a música, surgiu o teatro, nós vamos ver que através das lutas armadas também foram formas de que a população brasileira encontrou para lutar pelos seus direitos e acabar com a ditadura militar. Nós vamos ver que existiram então a luta armada. Por exemplo, nós vamos ver que durante esse período, o que é que vai acontecer? A gente tem, por exemplo, aí grupos armados que lutavam pela libertação no Brasil contra os militares. Entre esses grupos havia a ALN, como Aliança Libertadora Nacional. Tivemos o VPR, que era a Vanguarda Popular Revolucionária. E o mais conhecido, que era o MR8, o Movimento Revolucionário de 8 de Outubro. A gente vê então que esses movimentos lutaram, jovens lutaram para livrar o Brasil da ditadura militar no Brasil. Durante um certo período aqui no Brasil, nós vamos ter o que nós chamamos de